quando que tu resolveu levar, né, tanto a militância quanto a tua arte, para as redes digitais, né? Como que foi esse processo aí de começar a criar conteúdo, né? Então, primeiro que antes de falar sobre isso, eu vou falar um pouco como que eu saí, vamos dizer assim, do espectro anarquista, né, para hoje estar militando no Partido Comunista, né? Então, eu construí toda uma trajetória dentro do anarquismo, parte então do coletivo, como falei, trabalhei também junto um pouco da Federação da Gaúcha, da Resistência Popular. Nunca cheguei a fazer parte de uma dessas organizações, mas eu cheguei a trabalhar com eles e tal. E até hoje a gente mata e também acaba fazendo coisas juntas, né? Mas já quando eu morava em Caxias do Sul, lá nós tínhamos o movimento Passe Livre, o famoso MPL. E no início dos anos 2000, o MPL ele era muito forte no Brasil todo, né? A gente tem alguns alguns acontecimentos assim, né? Uns fatos bastante significativos que o MPL estava presente. Por exemplo, aconteceu em Salvador, agora não vou saber o nome, que foi conhecido como a Revolta do Buzu, né? E os estudantes se organizaram para reivindicar o passe livre. A gente teve um conflito na Câmara dos Vereadores, na prefeitura e tal, que também gerou a nível nacional. Lembrando que era uma época que, pelo menos assim, né, não era tão acessível as redes sociais, né? Não tinha a internet, também estava engatinhando e tal. E a gente dependia muito da comunicação independente, e naquela época quem centralizava esse tipo de comunicação era o CNI, Centro de Mídia Independente, né? E para ter uma visibilidade nacional, realmente era só quando aparecia na televisão, Jornal Nacional, Jornal Hoje, enfim, jornais. E lá em Caxias, né, e era baseado, então, né, nessas experiências aí, e tal. E a gente conseguiu até construir algumas coisas lá em Caxias. Mas no final de 2010 eu vim, então, para Porto Alegre, que é onde eu moro hoje, né? Uhum. Estando aqui, eu comecei a me integrar ao movimento Passe Livre que existia aqui, que não se chamava MPL, que se chamava Bloco de Lutas pelo Transporte Público. E o Bloco de Lutas pelo Transporte Público tinha a mesma forma organizacional do MPL, e Uhum. era um movimento que tinha uma inspiração anarquista, porque era um movimento apartidário, era um Uhum. movimento autônomo, independente e horizontal. Esses eram os princípios básicos, né, do MPL. Então, era um movimento que, por exemplo, durante os nossos atos, nossas manifestações, era proibido levantar a bandeira de partido, porque a gente acreditava que o ato poderia se desconfigurar, Uhum. descaracterizar, porque os partidos iam estar ali só para visibilidade eleitoral. Então a gente queria focar na pauta, que era o transporte público, que era o passe livre. Então, em 2011 eu estava em Porto Alegre e o bloco de lutas estava engatinhando, 2011. Nós fazíamos os primeiros atos, tinha ali umas 50 pessoas. Em 2012, o movimento começou a crescer, né? O movimento começou a crescer. Existia também uma onda mundial dessa ideia do autonomismo, muito carregada também dos movimentos anti-globalização, que já estavam espalhados pelo mundo inteiro há mais de uma década já, fazendo inúmeras ações, né, os black blocs e tal. Toda aquela cena que tinha ali no início dos anos 2000 levava muito para esse cenário do autonomismo florescer em vários lugares do mundo. Porto Alegre não foi diferente. Então, em 2012, o bloco de lutas começou a crescer, 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 crescer. E no início de 2013, o bloco de lutas conseguiu uma grande vitória, que foi barrar o aumento da passagem. Se não me engano, foi em abril isso, ou março, logo no início de 2013. E o nosso movimento aqui em Porto Alegre estava muito grande já. E assim, poucas pessoas sabem, só quem realmente estudou ali o movimento de 2013 que vai saber do que eu estou falando, porque Porto Alegre foi, antes do que São Paulo, a cidade onde as manifestações de 13 começaram. Então, poucos dias antes daquela revolta dos não é só por 30 centavos, e Uhum. aqui eu fazia 10 mil pessoas, que para a época, 2013, Sim. né, a pauta, pela forma com que a comunicação acontecia, era muita gente. Aí foi uma Certeza. hora que eu fazer.
Não foi uma manifestação, assim, pacífica, entre aspas, foi uma manifestação combativa, de ir na Uhum. frente da prefeitura, de barrar a saída do secretário. O secretário teve que dormir na prefeitura um dia, porque a gente chegou lá, Caraca. não deixou eles saírem. Então era um movimento combativo mesmo, assim. Uhum. E aí, logo depois que aqui já teve essa manifestação, pessoas em São Paulo, então, né, manifestação do Só 30 centavos, aí teve toda aquela repressão, prisão pelo pinho-sol, não sei o quê, tal, 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 aquela história que todo mundo já sabe das manifestações, das jornadas de junho e tal. As jornadas de junho, elas continuaram aqui em Porto Alegre, tanto que depois que teve todas essas manifestações, alguns meses depois a gente fez a ocupação da Câmara de Vereadores aqui em Porto Alegre. E aí, acabou 2013, teve aqui a gente também teve um outro fato que foi que a gente furou o Tatu Bola, que era Da Copa? o mascote um camarada daqui furou o tatu, tinha um tatu gigante na frente da Aham. prefeitura, né, diário e tal. A galera foi lá, furou, e não vai ter como, olha lá, né? E aí, enfim, aconteceu, então, todo o ano de 2013 foi de muita luta, de muita intensidade. Começou o ano de 2014, teve aquele fato agora foi no Rio de Janeiro, né? Black Bloc e tal, Aham. e morreu um repórter O da repórter. Bandeirantes, e foi acusado o Black Bloc de ter, enfim, matado. E aquilo ali foi, assim, eu posso dizer, um golpe muito forte neste movimento que estava se construindo no Brasil. E houve que um processo de criminalização do movimento. Sim. Já tinha todo um processo de criminalização do movimento em 2013, por causa dos atos de quebrar vidraça, por causa das manifestações, dos conflitos e confrontos que tinha com a polícia, então já tinha uma criminalização. Eu, que já não era mais réu primário, eu comecei a ter mais medo ainda. Eu ainda estava Aham. respondendo o processo em 2013, o processo só foi extinguido em 2015, ele foi arquivado, não tinha elementos para prender, ele foi arquivado, mas em 2013 eu ainda estava respondendo o processo. E na época eu morava num centro cultural aqui em Porto Alegre, que chamava Moinho Negro Cultural, estava aqui, e a polícia entrou nesse centro cultural, eu estava dormindo, isso era de manhã, sei lá, 8 horas da manhã, 7h30 da manhã, a polícia entrou dentro do nosso, entrevistou todos, levou lá uma garrafinha de combustível, dizendo que era um Nossa. molotov, que a gente estava preparando e tal. E isso acabou gerando bastante apreensão, né, Uhum. em nossos camaradas, nossos militantes e tal. Inclusive, um dos nossos militantes que era mais envolvidos, que estava bastante visado, foi morar em Portugal, e outros acabaram saindo da cidade e tal, porque realmente foi assustador, né? Para com que a Uhum. polícia, o governo do estado, lidou com aquela situação. E aí, nesse período, então, de 2014, eu comecei a fazer um movimento de afastamento um pouco da política. Me afastei, depois de muitos anos militando, me afastei um pouco da política e tal. Falei, não, vou me focar no meu relacionamento, vou buscar outros objetivos de lado. Mas só que a gente não consegue, né? Consegui, sei É. lá, uns 2 anos, mais ou menos. Consegui durante uns 2 anos ficar afastado da política, e aí, em 2017, eu tornei diretor de circo do Sindicato dos Artistas de Espetáculos aqui do Rio Grande do Sul, né? O SATED. Então, eu virei diretor de circo do SATED, né? Falei assim, eu vou buscar uma militância mais no lado do sindicalismo e também sou um dos fundadores da Associação de Circo do Rio Grande do Sul. Então, a gente criou ali algumas instâncias, vamos dizer assim, de representação dos trabalhadores, então, da cultura. Eu estava dentro dessas instâncias. E aí, dentro dessas instâncias, sindicato, associação, também tinha uma outra instância que é o colegiado setorial de circo, que é um colegiado, então, feito por representantes da classe artística para dialogar diretamente com o público. Comecei a ter um pouco mais de contato, vamos dizer assim, com política institucional e tal. E aí, quando veio 2018 e a gente teve a eleição, então, do Bolsonaro, né? Naquele momento eu comecei, enfim, naquele momento que eu abandonei de vez, vamos dizer assim, a perspectiva anarquista. Já em Uhum. 2013, eu tinha entendido que aquele método autonomista tinha chegado ao seu esgotamento,
que já estava há mais ou menos uns 15 anos, assim, sendo, posso dizer, sendo utilizado, vamos dizer assim, pelas esquerdas, né, que na época até a gente falava muito sobre nova esquerda e tal, a esquerda não era ligada, então, à política institucional. Então, eu tinha visto que já em 2013 aquele modelo já tinha se esgotado, mas eu não estava encontrando outras formas, vamos dizer assim, de me expressar politicamente. Uhum. No sindicato, então, eu tive um primeiro contato com da política mais institucional. E em 2018, então, com a eleição, eu vi que a tática anarquista, ela não tinha, vamos dizer assim, uma efetividade naquele momento, né? Porque mesmo com a possibilidade de eleição do Bolsonaro, que depois acabou, mesmo com essa possibilidade de anarquista, a campanha por voto nulo, por exemplo. E aí eu comecei a migrar, vamos dizer assim, espectro político, para mais comunista mesmo, para uma linha mais socialista, né? Socialismo, socialismo mais marxista. E o anarquismo também é um socialismo, né? Anarquismo tido como socialismo libertário. Uhum. No anarquismo existem várias linhas. As linhas que mais que atraíam era o socialismo libertário, era o anarco-comunismo. Uhum. E, e aí, então, a partir de 2018, eu comecei a ter um contato mais com o partido político, inclusive com a possibilidade de intervenção nas eleições, e Uhum. até então era algo muito distante da minha realidade, muito distante do que eu acreditava. Enfim, o Bolsonaro, então, foi eleito no ano de 2018, né? E eu comecei e aí depois da eleição do Bolsonaro veio a pandemia, né? E aí eu estava em casa, né? Queria me expressar sobre tudo aquilo que eu estava vendo, sobre tudo aquilo que eu estava presenciando, né? Aquela indignação, aquela revolta de ver um presidente fascista, né? No executivo do nosso país, das medidas anti-ciência, das medidas que ocasionaram em mais de 700 mil mortes, e eu tinha que colocar minha voz, então, à disposição dessa volta. E eu usei aquilo que eu sabia fazer, que era o humor. Então, comecei a utilizar as redes sociais para, através de esquetes de humor, fazer esse tipo de denúncia, reflexão, expressar essa indignação. E basicamente era o humor crítico nas Uhum. redes sociais. E comecei a produzir, o pessoal começou a chegar, era, né, a dizer, pô, esse trabalho é legal, esse trabalho é essencial, esse trabalho é forma, esse trabalho tem que continuar, tem que fazer, mais pessoas têm que chegar nessas ideias e tal. E aí eu comecei a fazer assim, e aí foi em 2021 eu comecei então a fazer a produção da tudo para inicial, criação de conteúdo, e aí não parei mais, né? Em 2021, cá estamos. E É. aí, claro, eu fui aperfeiçoando o projeto ao longo desses anos, né? Então hoje eu tenho um projeto que pretende levar instrução, informação e entretenimento para a classe trabalhadora. Então, é esse hoje o projeto que eu tento levar nas redes sociais ali, Não. instrução através, né, de conceitos, Aham. da história também, que eu sou formado em história. Informação é quando eu trabalho assim com questões pontuais, por exemplo, agora está tendo a privatização lá das escolas no Paraná, né, a Sim. terceirização, então faço um vídeo informativo sobre isso. E o humor crítico é isso, né? É o humor crítico, sobre tal, mas sempre dentro de uma linguagem bastante acessível. Esse é meu objetivo, né? Não ir no academicismo, mas ter uma linguagem popular que qualquer pessoa consiga entender aquilo que está vendo e argumente, fazer o debate avançar. E tem dado super certo aí, né? 100 mil seguidores, mais ou menos, né? Quase 100 mil, ou 100 mil já. Seguidores aí no Instagram, né? Esses vídeos do humor crítico, assim, eles são ótimos, assim. Eu acho que talvez seja os que a galera mais, né, lembra de ti, assim, né? Por esses vídeos, assim. E eu acho que trazer esse elemento do humor cumpre muito bem, né, com esse objetivo que tu tem, assim, né, de levar, às vezes, um assunto que é complexo, né, mas de uma maneira que qualquer um possa entender, né, então, porque
muito fácil da gente se relacionar, né, quando a gente traz essa leveza, assim, né, quando a gente traz um pouco mais, não só da teoria, mas também traz arte, né, traz o humor, né, junto para esse tipo de conteúdo, assim. Tu sempre focou nesse tipo de conteúdo ou tu tentou ir por algumas outras vias, assim, de um conteúdo, não sei, mais teórico mesmo, menos artístico, assim, ou o teu foco é realmente esse? Desde o início, eu busquei trabalhar com uma linguagem simples, assim, Uhum. né? Então, primeiro era só vídeos de humor mesmo, só Aham. vídeos de humor e tal. Mas aí depois também me surgiu a necessidade pessoal, vamos dizer assim, de falar sério também, né? Uhum, Pra mostrar uhum. que, tá, também sei falar sério, não é só fazer a piada, assim, né? Mas eu tenho esse desejo de tornar acessível coisas complexas. Então, tento sintetizar muitas vezes ações, assim. É um trabalho também que exige um certo rigor, no sentido de que, apesar de eu tentar tornar acessível, posso deixar o conteúdo Aham, raso, né? aham. Então, é um trabalho, assim, equilibrar isso também, né? De, da acessibilidade, ao mesmo tempo de não perder a complexidade, vamos dizer assim. É. É uma tarefa revolucionária fazer isso, na verdade, né? Ainda ontem eu e uns camaradas estavam lendo um texto do Lenin que, quer dizer, que falava sobre o método de propaganda e agitação do Lenin, que era exatamente isso, era conseguir entrar numa fábrica e falar com um operário de fábrica, assim, né? Tipo, e trazer, sem menosprezar a inteligência do operário de fábrica, mas também conseguir trazer uma teoria marxista de um jeito que o cara fosse entender, né? Às vezes pessoas que mal eram alfabetizadas, né, e tal, mas mesmo assim conseguissem entender, né? A própria Krupskaya falava que ele tinha uma didática muito boa